Eu tenho interesse eu ia até puxar esse ponto da Venezuela, mas eu vou voltar na questão dos Wagner, né? Uhum, Porque quando você falou da África, a presença da Rússia na África, muito se deu pelo isso, grupo Wagner, né? isso. E também tem relatos de grupo Wagner na Venezuela. Bem, Aí, assim, essa dissolução, o que aconteceu com o grupo Wagner foi um pouco estratégico, porque estava muito em voga, estava muito em foco. O grupo Wagner estava em muito destaque e aí chamando a atenção para essa questão do direito humanitário, e aí, de repente, pode ser uma estratégia do Putin. Não sei se isso beira a conspiração, mas aquela presença lá na África do grupo Wagner e a presença na Venezuela, como que ficou isso? Porque não se fala mais não nisso. se fala mais nisso. Isso vai depender muito do nível de liderança que o Prigozhin estava exercendo sobre esses braços que ele lançou como projeção de poder russa, né? Projeção de poder russa até um determinado momento e insurgência a partir de outro momento. Porque quando você lança o braço militar e está atuando em nome do Estado, tem um olhar por parte do Estado que lançou. No momento que ele se insurge contra o criador, você muda o cenário, né? Então é muito possível que o próprio fornecimento de material de emprego militar e ajuda financeira, que fazia com que esses braços do grupo permanecessem nesses estados, também tenham cessado. Então, essa fonte secou e muito provavelmente, eu estou dizendo provavelmente porque assim, eu não tenho dados concretos de que isso possa ter acontecido. O que eu posso dizer é que vai depender muito do tipo de liderança que ele exerceu. Se surgiu uma cabeça local nova e conseguiu infiltrar nos grupos armados organizados que já existiam, e aí a partir daí montar outras dissidências, isso está sobrevivendo lá, certamente. Uhum. Mas se não aconteceu, é muito provável que tenha sido desmantelado, né? Mas foi um fato, né? Essa presença russa na Foi África reportado. através Foi reportado em várias do grupo situações. Wagner. Foi reportado em várias situações, mas o que caracterizou realmente essa ruptura foi aquela insurgência dele, né? Do cabeça do grupo que em determinado momento começou a divergir das ordens, né? E ganhar autonomia. As asas começaram a ficar maiores e isso não é permitido, né? Não pode ser permitido, né? Você lembra muito bem aquela cena do filme Tropa de Elite, né? Que o baiano tá lá no morro, tá lá o Chaveco, né? Que era o 02 dele lá, aí vai o garoto lá para, tô vendendo lá na faculdade, não sei o quê, mas agora não posso mais porque o batalhão chegou lá, o BOP chegou lá. Tem um polícia lá. Isso. E aí o que o baiano fala para ele? Ô, playboy, você quer lá, porra, explica esse troço direito aí, né? Ele, não. Aí na hora que ele fala isso pro rapaz, o Chaveco fala para ele, ô chefe, vai deixar. Ele vira pro Chaveco e fala assim, que porra é essa? Você não pode deixar nada te ameaçar nesse tipo de situação, né? Porque como você não tem uma hierarquia, uma disciplina, uma lealdade muito constituída, você não é um exército regular. Teu subcomandante nunca vai te questionar se você é um exército regular, se você tem uma formação militar. Teu subcomandante vai ser leal, você já foi testado ao longo da carreira, já foi formado. Mas quando você tem essas organizações fluidas, que se assemelham ao exército de uma maneira, mas não tem formação militar, você vai estar sempre com medo de entrar na trilha e tomar um tiro pelas costas, né? E sofrer rupturas, né? Sofrer desafios à sua liderança constituída, né? No conflito nos Balcãs ali, na guerra na ex-Yugoslávia, né, ali teve de tudo, né? Ali teve conflito internacional, teve conflito não internacional, teve genocídio, teve todos os tipos de crime de guerra que você pode imaginar, né? Muitos daqueles oficiais generais que estavam ali conduzindo tropas tinham sido colocados no posto ali como, assim, era político ontem, estou precisando de generais, eu vou promover e colocou lá. O comando de tropa, isso todo militar sabe, né? O comando de tropa, não adianta você ler em manual, estudar isso em literatura. Você tem que ir lá em Camões, né? A disciplina militar prestante não se aprende lendo, se aprende pelejando. Então, eu, como coronel, tirei serviço, quando eu era cadete, de soldado, de sentinela. Eu sei o que é estar numa guarita, de madrugada, com frio danado, com um fuzil na mão, com medo, muitas vezes, de ser abordado por alguém ali. Eu sei o que passa na cabeça. Eu sei o que é depois você ser um sargento, você ter que fazer uma ronda e cobrado. Então você vai ao longo da carreira exercendo aqueles papéis e você tem uma visão completa do que é a liderança Foi militar. moldado, né?
Foi moldado. Por que que o Império Romano perdurou muito mais do que a civilização grega, do ponto de vista, inclusive, de sustentação? Porque os gregos selecionavam muitas vezes os comandantes entre a nobreza, a aristocracia local. E os romanos não. Os romanos tinham lá, os centuriões, né? E para o cara chegar a ser um centurião, comandar ali uma centúria, ele tinha que ter se destacado primeiro como soldado de linha de frente, vir galgando uma hierarquia. Então existia uma hierarquia de comando que dava lá, era o gladiador, né? Que é o respeito por causa da tropa, né? Tô com você, eu tô contigo, vou onde você quiser. Aquela história, você vem comigo que no caminho eu digo para onde a gente vai. E o cara te segue. Ele segue. Essa é a diferença da liderança para chefia, né? Sim. Chefia é uma coisa burocrática. Se eu mando, se você não fizer, eu vou te punir. Aí você, porra, não quero ser punido, eu vou fazer. Agora, tira o regulamento fora. Essa que é. Né? A diferença de chefia e liderança é essa. É você afetivamente mobilizar ali o subordinado de modo que ele te siga e ele cumpra com o desejo de cumprir. Né? O grande desafio da liderança é o seguinte, é você ter o benefício de não cumprir a ordem e ainda assim você cumprir. O líder dá ao subordinado o benefício de ele não cumprir, dizer, você não precisa cumprir, mas ainda assim ele querer cumprir. Porque se você não dá a oportunidade do cara, você tem que cumprir porque eu estou te mandando, você é o chefe falando. Mas a liderança é isso. Então você tem, muitas vezes, muitos chefes, mas poucos líderes, né? E isso, nessas horas de situação de crise, a gente tem aí exemplos históricos aí, né, nas guerras, principalmente guerras mundiais, né? Que isso vem à tona no momento da crise, né? Agora, aí sobre os mercenários atuando na Venezuela, né? Na figura ali do Grupo Wagner. Tem relatos de Grupo Wagner na segurança direta do Maduro, né? E lembrando que a Venezuela passou por um processo eleitoral agora, onde foi questionado, né, por toda a comunidade internacional, tem uma revolta ali popular e o Maduro se impõe, né? Ele continua se impondo. Olhando para a situação da Venezuela, essa base de sustentação vem de um domínio que ele tem sobre o exército, a justiça, né? Os mecanismos de poder venezuelano tá todo, né? Sim. Apoiando o Maduro e sob o domínio dele, né? E aí você ainda tem uma força da Rússia, né, e da China ali através dos equipamentos militares e tal, ou até mesmo esse braço do Grupo Wagner na Venezuela. Isso mostra que ali tá tendo uma imposição total por parte do Maduro, que a comunidade internacional vai chiar, ele vai entrar na questão do direito humanitário, não sei se entra ou não, aí você me responde, e no final das contas é aquele conflito interno de difícil solução, né? Porque como é que resolve isso? O direito humanitário ali não seria aplicabilidade porque a gente não está falando daqueles parâmetros de conflito, né? Teria que ter um outro grupo ali armado. Teria que ter um grupo armado não estatal que fosse parte no conflito contra o Estado constituído venezuelano, o que não existe, porque ele dominou completamente ali. Quando você tem forças armadas sob seu domínio, dificilmente você vai conseguir, simplesmente vão conseguir tirar você do poder, né? Você está lembrado agora, enfim, foi classificado como uma tentativa de golpe de Estado na Bolívia, né? Sim. O que as matérias e as imagens do dia mostraram ali? Não mostraram o juiz da Suprema Corte se revoltando, o presidente da Câmara se revoltando, né, do Congresso. Mostrou um general tentando supostamente entrar, alguns disseram até que foi uma encenação, né? Fake, né? Tentando cooptar as Forças Armadas para poder se posicionar. Dominou uma praça e jogou um blindado. Um blindado sobre roda pequenininho, né? Tentou ali, aí o presidente veio e falou assim, você não vai entrar aqui. Aí o cara com gravador, né? Então, e o presidente foi grandão, fortão, meteu o dedo na cara do general, o general saiu e foi assim, Então, para além de suposições se foi ou não armado, mas assim, o que eu queria mostrar ali é que a centralidade da narrativa foi em torno das forças militares. Perfeito. Agora, na Venezuela, né? Se levou para o campo jurídico da legitimação pela Suprema Corte da eleição,
Mas nem precisa se falar da questão militar, porque se sabe já que as Forças Armadas estão apoiando incondicionalmente a manutenção, né, do presidente venezuelano, né? Eu, quando eu acompanhei muito de perto ali, quando eu tive a oportunidade de estar na Operação Acolhida, né, como chefe de Estado-Maior do contingente do Rio de Janeiro. A Operação Acolhida tem um comandante fixo, né, que já foi até o General Pazuello, hoje deputado federal. O General Pazuello foi meu comandante ali na Acolhida, e eu fui o chefe de Estado-Maior do contingente do Rio de Janeiro que foi para lá. Naquela época, você vai lembrar, 2019, estava naquela discussão e movimento ali do Guaidó, do autodeclarado presidente venezuelano. Isso, com o apoio dos Estados Unidos, inclusive. Cara, eu me lembro que, assim, você lia as notícias e acompanhava ali, eu estava lá em Pacaraima, lá em Roraima, os indicadores de que aquilo iria consolidar eram muito elevados, né? Que a comunidade ia se mobilizar, que em algum momento iria conseguir avançar, e veio o comboio humanitário, não deixou passar. Havia uma diplomata, né, designada como representante diplomática do Guaidó, né, que inclusive nos visitava muito lá na Operação Acolhida, né, embaixadora Melandria, né, e a gente ficava analisando e falando assim, bom, o que vai acontecer, né, se a comunidade internacional apoiar e ele for deposto? As levas de refugiados vão triplicar, quadruplicar. Então, no fundo, nós queríamos que a solução se resolvesse, mas que fosse algo que não transbordasse de maneira tão intensa para o Brasil. E, olhando o cenário de agora, os indicadores atuais são muito menores do que os indicadores daquela época de que a coisa vai reverter. Agora, ao que parece, consolidou e a coisa vai em frente, né? Então, eu não estou percebendo movimentos, né? O Brasil foi, inclusive, instado a se posicionar nesse sentido, né? Caracterizando ali que poderia ter feito um pouco mais incisivamente se manifestado, mas, enfim, é decisão soberana do país, né? Agir como bem desejar. Mas, assim, só para termos de comparação, eu me lembro dos indicadores de que aquilo ia avançar, ele fazendo discursos e tal. Agora, o presidente, supostamente, né, que ganhou, se refugiou na Espanha. Negociado, né? Negociado. Edmundo Gonzalez. Exato, né? Que supostamente foi negociado. Então, acho que a coisa vai estabilizar. O que tem de fatores intervenientes ali? Tem a questão econômica, obviamente, até por parte da América, nos Estados Unidos ainda, embora sejam hoje suficientes em petróleo, ainda tem um aporte, um aporte complementar ali, eu diria suplementar das suas necessidades de energéticas, né, vindo da Venezuela, e a questão também do apoio, do suposto apoio russo, chinês, mas mais russo do que chinês. Então isso tudo interfere na balança, né? Agora, desses 100 conflitos que estão acontecendo no mundo, já que você citou isso aí agora novamente, quais são os de principal destaque, assim, que daria para a gente dar um destaque aqui e passar a complexidade desses conflitos? Olha, a gente pode destacar ali o que está acontecendo ali no Iêmen, né? Que é liderado ali pelos Emirados Árabes ali. Inclusive, no Iêmen é uma situação interessante porque houve uso de munições de fragmentação cluster fabricadas pelo Brasil, né? E o Human Rights Watch fez uma observação de que foram encontradas cabeças de fragmentação fabricadas aqui pelo Estado brasileiro e, de certa forma, admoestou, né, no sentido, se é que a gente pode usar essa palavra, no sentido de que, poxa, vocês são signatários de quase todos os tratados internacionais, né, que banem armas que a comunidade internacional já considerou que devem ser banidas e continuam vendendo esse tipo de munição, né? Então tem a questão da política comercial internacional envolvida aí. Tem também no continente africano, a gente pode citar ali a questão do Sudão, né? Congo, Sudão, são estados ali em que recorrentemente há esse tipo de conflito. Somália, né? Também caracterizando aí com parâmetros, né, de conflito armado, né? Mas os que atraem mais a atenção são esses dois que a gente comentou aqui, né? A Rússia e a Ucrânia, cada qual com suas particularidades, mas dois conflitos que estão
estão muito em voga. Eu, aproveitando até o que você comentou da questão, né, você estava comentando aí dos concurseiros, né, que desejam fazer concursos, é uma motivação, inclusive, para os concurseiros, porque o direito internacional humanitário hoje é matéria cobrada em concursos públicos de várias carreiras, né? Então, magistratura militar, para você ser juiz federal de justiça militar da União, Ministério Público Militar, Ministério Público Federal teve questões. E interessante, tem alguns estados que estão em concursos de órgãos de segurança pública que estão colocando o direito humanitário com essa intenção de poder explorar a questão principiológica, os princípios, né? Limitação, distinção e tal, sabendo diferenciar o marco legal. Então a gente vê, nós brasileiros, felizmente, temos aí, não nos envolvemos em conflitos armados, mas o Brasil tem uma tradição diplomática de respeito a esse tipo de ramo do direito, né? E cada vez mais isso é moeda de troca internacional, né? No sentido de... E alguns concursos estão, inclusive, agora também exigindo essa disciplina, né? Muito bom. E aí, nesses conflitos, nós temos sempre uma nação dessa potência com interesse nesses principais, que não ou está abandonado? Não, que tem, mas que não é emergente, não está na superfície, né? Sim. Muitas guerras no passado existia o conceito Apoiando de guerras por grupo, procuração, sim. né? Então era muito comum durante a bipolaridade, né, mundial, então União Soviética e Estados Unidos, não havia enfrentamento direto por conta de receio de armas nucleares, mas você tinha guerras por procuração no nível do tabuleiro tático operacional, nível estratégico, paralisia estratégica, nível do tabuleiro tático operacional as guerras acontecendo por interesse. Angola, por exemplo, né? Angola tinha, a UNITA tinha um apoio ali do Estado sul-africano em alguns momentos, né? E Estados Unidos, porque era uma guerrilha de direita, e o Estado angolano tinha o apoio soviético, né? Por conta de ser um governo de orientação socialista, né? E hoje a gente tem essa situação ali na África com interesses diversos. O papel hoje chinês e russo também é diferenciado, né? Principalmente no continente africano. A gente sabe aí da questão do expansionismo chinês, né? No sentido comercial. Então, eles chegam no local e, por uma força até de protocolo deles, né? Os empregados que vão atuar para poder fomentar o comércio local tem que ser chineses, com todo um padrão estabelecido, né? E isso, de certa forma, acaba permeando também as relações de poder no Estado, né? Cada vez que você negocia determinadas expansões, a questão da Rota da Seda e outros apoios, vamos trazer aqui para o nosso vizinho, né? Questões aqui na Venezuela, né? Há ali observadores e analistas que caracterizam ali uma influência russa muito grande, né? Em termos de... Quer dizer, como é que o país está muito isolado do ponto de vista de relações internacionais e continua tendo fomento, inclusive, para manter o seu exército operante e tal, né? Outro dia um analista comentou, pousam lá de vez em quando, pousam Antonovs lá com materiais de emprego militar, né? Enfim, isso não vem à baila, mas há um possível apoio, né? Interesse russo aqui, o que de certa forma acaba fortalecendo. Você acompanhou essa questão lá do petróleo? Não, do petróleo ali na questão da Guiana, o Brasil até se posicionou, né? Tem empresa americana aqui, né? Exato. Então, vamos ver o que também é um estudo de caso interessante, né? O que vai acontecer aí. E, ao que parece, a coisa já vai ficar por isso mesmo, né? E esse apoio mais russo, isso se dá por quê? Por conta dos meios militares? Porque que é fornecido, é comprado? Como é que é? Veja bem, toda potência, e aí eu digo potências militares, né? Porque a potência econômica também tem que ser potência militar, não adianta ela ser só potência econômica. Potência econômica, ela é econômica porque ela também é militar e vice-versa. Todas as potências, elas precisam ter no globo áreas de influência para não deixar que haja vazios de poder, né? Então, o Estado russo muito provavelmente faz essa análise também e visualizou a possibilidade de que isso se desse, no caso do continente americano, por intermédio da Venezuela.
por, inclusive, fatores anteriores aos atuais, né? Questão lá de trás de apoio que foi negociado lá na época do Chávez, né? De uma aproximação.